Bom, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês, falar para vocês por que eu resolvi tomar uma atitude radical e destruir todos os meus equipamentos da Apple, que se resume a um iPad, um iPhone e um MacBook. Eu sempre fui fã da Apple. Meu primeiro computador que eu comprei em 1986 foi um Apple II e graças a ele eu acabei virando um profissional na área que sou até hoje e trabalho com isso. Só que a Apple, ao longo desses anos todos, foi tomando uma série de atitudes e mudanças que aos poucos foram me irritando bastante e ela chegou num ponto que simplesmente não dá mais. Então eu cheguei à conclusão que a Apple não tem usuários, a Apple tem escravos. E aí eu vou explicar agora o porquê. O ano passado, até nos últimos 4, 5 anos, eu fiquei estudando uma linguagem para desenvolver software para celular. E vocês sabem que a gente tem basicamente no mercado o Android, que é do Google, e tem o iPhone, que utiliza o iOS, que é da Apple. São esses dois mercados. O Android domina o mercado, a Apple tem uma fatia menor, embora tenha bastante, mas tem um custo muito maior do celular. E aí eu criei uma linguagem que já gerasse para os dois. O ano passado a Google lançou uma linguagem chamada Flutter, que eu me entusiasmei, achei bem interessante. De todas que eu tinha testado foi a melhor. Eu resolvi adotar essa linguagem que foi lançada em novembro do ano passado e que hoje está bombando. Existe até uma comunidade chamada Flutterando no Telegram, que eu faço parte. Tem mais de 4.000 desenvolvedores e todos lá têm os mesmos problemas com a Apple que eu tive. E que eu resolvi tomar essa decisão. Então eu não desenvolvo mais nada para a Apple. Por quê? Eu desenvolvi um aplicativo que eu tinha visto no aplicativo para ver cálculo de IPTU ou valor de IPTU, metragem de imóvel da própria prefeitura. E como a prefeitura de São Paulo disponibiliza a base no site deles, que é uma informação pública, eu resolvi pegar essa base, tratar essa base e fazer um aplicativo específico para isso. E coloquei na loja do Android, da Google, que levou mais ou menos 2 horas para provar. E na Apple, depois de 40 dias de enviar o aplicativo, eles reprovarem, pedir alterações, foi indo, chegou num ponto, mais ou menos depois de umas 20 versões, que eu falei, bom, agora não tem mais o que reclamar. Vamos ver o que eles vão falar agora, que já está tudo do jeito que eles queriam. Coloquei o aplicativo, veio a resposta. Aplicativo rejeitado. Por quê? Motivo. O aplicativo é muito simples, na opinião deles. Opinião deles, simples. Porque é simples, é uma coisa absolutamente subjetiva. Aí eu comecei a reclamar, porque olha, não é possível que seja simples. Posso comparar com outros produtos, que eu vou mostrar para vocês já já. E aí a Apple perguntou se queria que alguém me ligasse. Aí me ligou um americano e começou a discutir comigo sobre isso. Antes de falar o que ele falou comigo, eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu fiz e o aplicativo que eu pedi para ele ver para comparar com o meu, que não é classificado como aplicativo simples e que está na loja. Então eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo. Do imóvel. Ele me traz essa tela, posso pesquisar por endereço, número de contribuinte, nome, então vou botar aqui, ó, Rua Purpurina 131 e vou pesquisar. Então ele vai na base de IPTU, está dizendo aí que tem 104 imóveis aí nesse endereço, e tem mesmo, está aqui, todo mundo que tem um prédio de escritório, então eu vou aqui pesquisar, pegar aqui o meu mesmo, e vamos ver o que mais dado ele dá. Está aqui o nome. Clicando aqui, ele me dá o nome do edifício, o valor do metro quadrado da área do terreno, área construída, número de pavimentos, quando foi feito. E clicando em valores, ele me dá aqui o valor do IPTU. Então, esse aqui é basicamente o que faz o aplicativo. Então, o da prefeitura agora, tem que ser pelo número de contribuinte. Então eu vou sair daqui, pegar o da prefeitura para comparar. Você clica aqui no IPTU, consulta de débito e digita lá 081 168 1043 1.
E ele traz aqui os mesmos valores de IPTU. Esse aqui da prefeitura só faz isso. Ele faz o que se propõe também, não é ruim o aplicativo. Só que esse aqui faz muito mais coisa. Veja, um e o outro. E a prefeitura considera esse aqui como sendo um aplicativo simples, e outra prefeitura não. Então tem alguma outra razão, obviamente, para acontecer essa recusa. E até agora ele não explicou. Então o que aconteceu? Eu subi várias vezes e me ligou lá, acabou me ligando um americano, né? Com aquele sotaque americano. E falou para mim, olha, o seu aplicativo é muito simples. Poderia ter para melhorar a fotografia dos imóveis. Falei, meu amigo, você está falando de uma cidade de 3.404.000 imóveis. Você quer que eu vá tirar foto de cada um? Não, eu entendo, mas quando é restaurante, poderia ter o cardápio, uma área para as pessoas opinarem. Meu amigo, isso não é o objetivo do aplicativo. O objetivo do aplicativo é mostrar dados de IPTU. Serve para corretor, para advogados, para quem está passando na rua, vê um prédio e quer um detalhe melhor dele, é para isso. E acabei mostrando para ele esse, olha esse aplicativo. Por que que esse não é simples? Aí, claro, não vai ter explicação para isso. Então a conclusão que você acaba chegando que é, ou a Apple não sabe treinar os funcionários e cada um tem um critério, mas considerando uma empresa desse porte, a gente pode dizer, todo mundo está bem treinado para dizer o que é um aplicativo simples, o que não é, se bem que eu acho que não devia nem entrar nesse mérito, né? Então, teria que ter algum outro motivo. O único motivo que eu encontrei para isso é que as ferramentas que eu utilizei para desenvolver foram ferramentas do Google e não da Apple. Mas eu tenho que ter um computador Apple para subir para a loja da Apple. Sou obrigado a ter isso. Coisa que no Play Store da Google não precisa. Então no Play Store eu posso desenvolver em Windows, eu posso desenvolver em Linux, posso desenvolver em Mac, né? Mas e para subir na loja também. Agora, no caso do Mac, eu posso desenvolver até em outras máquinas, mas na hora de gerar a versão final, isso tem que ir por uma máquina da Apple. E aí, isso somado a uma outra coisa que eu vou contar agora, é que me levou a decisão de destruir as máquinas Apple. Porque se eu não posso ter uma máquina e utilizar para desenvolver coisa para Apple, para celular e para iPad, que é o que eu gosto de fazer, então não serve para nada, né? Mas o que acontece hoje com os usuários de MacBook e Apple? A Apple chegou num ponto hoje que ela controla 100% dos usuários no mundo inteiro. Não só impõe preço, que no Brasil é o preço mais alto do mundo, como ela decide o que você pode instalar no seu computador e até quando você pode ficar com isso e quando você vai ser obrigado a trocar da máquina. Como é que ela faz isso? Todos vocês já devem ter recebido atualizações do sistema operacional iOS. Então você tem lá iOS 7, iOS 8, iOS 9, e conforme vai saindo celulares novos e todo ano tem lançamento de versões novas, isso vai sendo aprimorado. Isso normalmente aparece uma vez por ano. Tem tanta necessidade assim? Não, não tem. Mas isso ocorre, como acontece com o Windows, que de vez em quando lança, estamos no Windows 10 agora, como acontece com sistemas operacionais Linux, as várias distribuições, e com o próprio macOS. Mas o que acontece no caso da Apple? Chega num determinado momento que você tem um iPhone, por exemplo, 5, você pode ver que ninguém mais quase tem iPhone 5, embora seja um excelente celular, os aplicativos não funcionam mais. E não funciona. Então você vai pegar uma versão nova de um aplicativo, ele fala, olha, esse aplicativo não é compatível com o seu celular. Por quê? Porque ele exige um iOS 9, por exemplo, e o seu celular não admite a atualização do iOS 9, vai até o 8, por exemplo. Mas por que ele não admite? Porque a Apple não quer. Em termos de hardware, ele suporta perfeitamente. Mas a Apple não deixa você atualizar para as novas versões. Ela barra. E aí o que acontece? O desenvolvedor, quando vai gerar uma versão, na hora de gerar a versão, ele também tem uma tela, utilizando o Xcode, que é o software compilador da Apple, onde você coloca a partir de que versão você quer que seu aplicativo execute. Aí você fala, eu quero a partir da versão 8. Então, ok, comprou, jogou na loja, todo mundo que tem o S8 está funcionando, ou o MacBook, alguma outra versão, que é a mesma coisa, e todo mundo está feliz e funcionando. Num dado momento, a Apple resolve acabar com os iPhones
6, que é os mais antigos que estão no mercado. Então ela já não deixa atualizar mais o sistema operacional, então ela não vai deixar botar o 9, por exemplo, o iOS 9, fica no 8. E o desenvolvedor, quando também recebe atualização compulsória, quando eu for gerar uma versão nova do programa, que eu vou falar a partir de que versão, não tem mais a versão iOS 8, é a partir da 9. Então não tem opção. Embora o aplicativo que eu fiz rode na versão 8, na 7, na 6, em qualquer uma. Eu sou obrigado a subir para a loja com a versão iOS 9. Na hora que eu subir para 9, o usuário vai receber lá uma informação. Olha, tem uma versão nova do aplicativo. Aí você vai entrar na loja para pegar. O que acontece? Ele vai falar, seu iPhone não é compatível com essa versão, você precisa de um novo. Ou atualizar o iOS, que ele não deixa mais, ou comprar uma máquina nova. E não adianta reclamar com o fabricante do software, porque o fabricante do software não tem culpa, ele foi obrigado também a seguir essa regra da Apple. Então, isso é uma política que a Apple inventou e faz, e obriga as pessoas a utilizarem máquinas novas, celular novo, para manter o seu parque de hardware atualizado na última versão e ter um faturamento bastante expressivo. Então, em função disso, assim, eu chego à conclusão que tem um outro detalhe. Recentemente a Apple lançou o sistema operacional novo, Catalina, que é a última versão. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver que tem um monte de gente reclamando. Por quê? Ela simplesmente resolveu, porque ela quis, bloquear todos os aplicativos que não falaram com ela antes para estar rodando. Então, se você já tem um aplicativo que é open source, tipo um LibreOffice, que substitui o Office perfeitamente, ou um GIMP, que substitui um Photoshop perfeitamente, ao atualizar eles deixaram de funcionar. Você tem que fazer aquelas maracutaias que se faz olhando como contornar isso, e a Apple bloqueou porque ela quer que quem fez o LibreOffice, quem fez o GIMP, quem fez o todo, fale com ela e pegue uma chave especial para o aplicativo funcionar. Então assim, isso é uma coisa que não dá para aceitar. Outro fato que aconteceu foi assim, eu tenho um iPad, quer dizer, que era um iPad 2, já está fora de garantia há muito tempo, e eu utilizava esse iPad para ver filmes na TV de Netflix. Então eu comprei um pequeno cabinho que eu ligo no iPad, do iPad um HDMI na TV, e estava lá assistindo um filme, feliz da vida, há mais de um ano utilizando desse jeito, nunca atualizei esse iPad. Até que veio uma atualização do iOS. E já estava, na verdade, lá, mas eu nunca tinha atualizado porque não tinha essa necessidade. Resolvi atualizar. Atualizei, fui assistir o filme no Netflix. Na hora que eu coloquei o cabinho, chamei o Netflix, passou por alguns segundos o filme, e aí parou e veio uma mensagem no iPad. Este cabo não é compatível com este equipamento. Porra, estou usando há mais de um ano. O que eles fizeram? Como os chineses começaram a fazer cabo por 10% do preço do que faz a Apple, e invadir o mercado, qual foi o jeito que eles barraram isso? Passaram a colocar um chip dentro do cabo deles e atualizaram o iOS, que passou a verificar se aquele cabo tem o chip. Se não tem o chip, eles simplesmente dão uma mensagem que não é compatível. Pô, o equipamento é meu, eu comprei, já está fora de garantia. Como é que a Apple continua dizendo o que eu posso ter e o que eu não posso ter? Então, em função disso, eu não vou ser escravo da Apple, porque não tem usuário, tem escravo. Então, em função disso, vocês vão ver agora como é que eu resolvi esse problema.
peça final, o meu MacBook Pro, Retina Display, 16 GB de memória, SSD 256, máquina com 8 cores, muito boa, por sinal, hardware realmente bom. Software para Apple, eu não faço mais. Não sou escravo da Apple, tá? Tá aqui, ó. Tarefa cumprida? Tarefa cumprida. E eu tive o prazer de jogar ele no chão.